Quinta-feira, último dia da semana em que temos vídeo, não é? Agora só domingo, pelo que eu agradecia que deixassem o vosso like e que partilhassem. Quanto mais partilhamos os nossos vídeos, mais temos qualidade, principalmente se entrarem no Discord e partilharem a vossa opinião. Em todo caso, o que é que tivemos hoje de movimento? Mais um dia volátil, mais um dia de sobe e desce, mais um dia de que parece que as coisas vão para cima e de repente vêm para baixo e depois voltam a ir para cima. Enfim, a volatilidade está ao rubro. Em termos de dados, hoje saíram então os preços do produtor nos Estados Unidos. Ficou em linha quase que batia a subjacente, né? Não se esqueça, o subjacente é excluindo energia e alimentação, mas tendo em conta o valor do índice de preço produtor mensal, tivemos uma queda face àquilo que era previsto. Não se esqueçam, no último tivemos um decréscimo dos preços, neste caso tivemos um ligeiro aumento. Se multiplicarmos este valor por 12, ou seja, se anualizarmos, basicamente teríamos 2,4 de inflação. Como é óbvio, isto era se mantivesse constante, coisa que por norma não fica. Pelo lado negativo para a economia e que a Bolsa não sabe o que é que há de fazer ou reagir neste momento, foi os pedidos iniciais de subsídio de desemprego que têm estado a aumentar. Isto significa o quê? Desemprego nos Estados Unidos tem estado a aumentar. A grande pergunta é o que é que está certo ou o que é que está errado? Porque a criação de emprego, apesar de não estar a ter aumentos brutais ou estar com um aumento linear, também tem estado a diminuir. A realidade é que a taxa de desemprego nos Estados Unidos é extremamente baixa. Portanto, muita atenção, nós já sabemos, é mais do que previsível. Nós estamos aqui há um ano à espera que haja uma recessão, há um ano. Começou com o cruzamento das taxas de juro, que creio que foi há um ano atrás, e não se esqueçam, na altura aquilo que diziam é que a duração das recessões está intimamente ligada ao tempo que as taxas de juros ficam invertidas, ou seja, as de curto prazo dão mais do que as de longo prazo. Portanto, cuidado, atenção, de resto é fazer os vossos investimentos e quanto melhor controlarem, eu hoje estou assim, quanto melhor se controlar, mais proveito se tira. A realidade é essa. Mas para amanhã, o que é que vamos ter? Continuamos com declarações não só do BCE como da FOMC. Para já, todos têm dito o mesmo. Parecem discos riscados. É engraçado ver o nosso Centeno, né, a dizer que a economia surpreendeu, etc, etc. E eu pergunto-me assim: então, espera aí, a função destas entidades é acompanhar estatisticamente, acompanhar a economia. Como é que eles ficam surpreendidos? Eles veem o relatório ao mesmo tempo que nós? É impressionante. Enfim, em todo caso, eles vão continuar a falar, são discos riscados, não têm mudado nada. Aquilo que têm dito, basicamente, continuam a dizer na Europa que a inflação está elevada mais, que as taxas de juro é para continuar a subir, ah, mas menos. Nos Estados Unidos dizem que a inflação está muito elevada e que ninguém disse que era para fazer pausa. Neste momento, a parte interessante, eu pelo menos li, nós podemos ver isso agora, tirar a limpo, né? Mas em setembro o mercado está a prever que o Fed faça o pivô. O pivô seria o quê? Seria reduzir a taxa de juros. Não se esqueçam, nós estamos com a taxa de juros entre os 5, 5,25% e aquilo que nós queremos ver é então setembro. Setembro já começa a haver aqui, vocês estão a ver, 50% dos economistas que acompanham isto e que fazem estes questionários, olha lá o que é, 50% dizem que vai durar cerca de 3 a 4 meses o pivô. E isto seria péssimo. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque, por norma, o pivô dura ou demora
no mínimo 6 meses. E no caso iria demorar o quê? Basicamente 4. Isto seria sinal que eles estragaram qualquer coisa e que têm que começar a baixar os juros para estimular a economia. Tenham isto em conta, acho que é extremamente importante, pelo menos para o nosso dia a dia, mesmo que não seja para a bolsa. De resto, sexta-feira, o que é que vamos ter? Vamos ter OPEX, a expiração de options, vamos ter o preço das exportações e das importações. Isto tem alguma relevância, como é óbvio, porquê? Porque tudo contribui para a questão da inflação. Se o preço das importações estiver a baixar, significa que ah, as coisas ficam mais baratas de produzir. De resto, vamos ter aqui o relatório WASD. Eu honestamente nunca acompanho isto, eu só olho às 5 horas, se eu me lembrar, e pouco mais, para ver a reação do mercado e de resto nada de especial. Ou seja, sexta-feira vai ser um dia, espero eu, mais calmo, claro, com as options à mistura. Já agora, em termos de options, aquilo que nós temos para sexta-feira é praticamente o mesmo, as quantidades eu vou fazer refresh porque acho que isto não alterou, né, aquilo que eu tenho ideia é que nós tínhamos praticamente aquele valor. É, praticamente, acho que aumentou 100.000 se tanto. Mas o ponto comum, digamos assim, ou de equilíbrio, os 4.100, não é? Temos uma quantidade aceitável de puts e de calls, barreira, onde eu não acredito que nós iremos ultrapassar, pelo menos para este lado, nos 4.000 em termos de puts, em termos de call, os 4.200. Squeezes só acontecem quando existe uma notícia bombástica. Essa notícia bombástica eu não creio que é a decisão do teto da dívida. Os Estados Unidos têm um problema que é que era aquele problema que Portugal tinha, não era? Que era basicamente o quê? Nós devemos muito, vamos imprimir cada vez mais, não há problema. A grande questão é que, e eu estive a ver um gráfico do Charlie Hebdo, acho que qualquer coisa assim, em que basicamente aquilo que ele diz é que o teto da dívida tem estado constantemente a ser aumentado. Eles estão sempre a aumentar. Houve um senador que ontem no Congresso basicamente disse isto é os Estados Unidos, nós estamos sempre a aumentar, a imprimir dólares, por isso não há problema nenhum. É isso que o mercado está à espera. Não creio que ele está muito interessado nessa história. Os Estados Unidos nunca falharam um pagamento, atenção, mas antes de eles elevarem o teto da dívida, vai haver lockdowns, certeza, que é aquilo que normalmente acontece. Normalmente numa data existe sempre um lockdown e é algo que o Biden devia te explicar muito bem, é por carga d'água que eles continuam a gastar mais do que qualquer economia produz, porque o dia que inverter, ou seja, a economia continua a crescer, mas o dia que inverter eles vão estar em sarilhos. Como é óbvio, também foi algo que eu não partilhei, mas se vocês acompanharem o Charlie Hebdo, é que os juros, aquilo que os Estados Unidos paga em juros, basicamente no último ano, 2 anos, basicamente duplicou. Olhando então agora para a performance das nossas cotadas, quer dizer, tivemos aqui um movimento do BCP que eu sinceramente, eu creio que a banca toda caiu. Mesmo nos Estados Unidos a banca também andou a namorar valores mais baixos, não sei como é que está agora, mas andaram baixos, todos eles caíram, mas 3,5% é uma queda forte, sem dúvida. Tenham isso em conta, se vocês olharem para o valor do mínimo e o valor do máximo, isto não ficou bem um a meio, né? Mas é uma vela com uma amplitude enorme. Ou seja, basicamente o BCP teve aqui quase que 6%, brutal. Hum, ou seja, é o destaque do dia. Depois tivemos a apresentação da Navigator, fez um movimento que ultimamente anda-se a tornar ridículo nas cotadas nacionais. A Navigator não é a primeira vez que faz isto, que é, faz um gap up, sobe um bocadinho e depois afunda, depois lá tenta voltar para cima. Vocês já sabem, o mercado nestes dias tem volume e faz o que, enfim,
É uma questão de ter os níveis. Quem faz day trade, acho que hoje passou alguma dificuldade. Já agora no outro espectro temos a Altri que subiu ligeiramente. De resto, em termos de subidas, temos a Mota-Engil, continua a sua subida. Temos a Galp a cair 1,23, é o setor que está a ser mais odiado, digamos assim. Odiado no sentido em que, se olharmos para 2022 foi o que mais subiu e agora em 2023 vai ser aquele que vai mais cair. E depois temos o setor das comunicações, pelo menos a nós também a ficar negativa. De resto, não há assim nada de especial, algumas coisas negativas, teremos que ver os gráficos para perceber as amplitudes. Quanto aos Estados Unidos, Google ontem fez breakout, hoje teve continuação. Eu não estava à espera que houvesse a continuação, eu vi que ela no pre-market estava a subir bastante, mas não estava à espera que ela fizesse a continuação. Parabéns a quem entrou antecipadamente, né? Eu costumo fazer isso, fico negativo, mas entro antecipadamente para os breakouts, que é para apanhar estes movimentos. Não entrei nesta, a Amazon também, creio que nos últimos 2 dias subiu o quê? 5 ou 6%, esta vai quase com 10%, enfim, são aquelas que estão a segurar os mercados. Microsoft teve a cair, creio eu, 3% ou 2%, algo assim, recuperou. A maior parte dela está a recuperar, mas na primeira hora as coisas estiveram bem negativas. O setor da energia também é o que tem tido quedas mais relevantes e é um dos setores que está mais a ter uma performance mais fraca. De resto, hoje, serviços de comunicação, aparentemente, metas e afins estão a subir, não é? Olhando então agora para o PSI, o que é que nós temos? Tínhamos aqui um pivô, um novo mínimo, o que é que aconteceu? Rompemos. Agora, ponto 1, em termos de análise técnica, nós nunca queremos romper o pivô. Nunca. Ponto 2, a cenoura, ou seja, aquilo que os bulls vão acreditar, e eu sou um deles, não é? É que se furou o pivô e basicamente voltamos para cima, isto poderá começar a ser indicativo de que as coisas vão começar a ir para cima. Isto porquê? Porque basicamente havia aqui uma oportunidade de ouro para trazê-las para baixo e não conseguiram, literalmente. No entanto, devem acompanhar e devem acompanhar pelo menos a time frame a 1 hora. Porquê? Porque a tendência neste momento é de queda. Ou seja, aquilo que nós temos que agora que andar à procura, principalmente na visão 1 hora, é ver a reação à moving average, mas principalmente esta resistência toda que está aqui, provavelmente falha, faz um máximo mais baixo que o anterior, mas depois temos que ver esta reação. Se fizer isto assim, romper, ok, a partir deste momento começamos a ficar bullish. Até isto acontecer, vejam, pode acontecer isto. Tem que ter isso em conta, tem que ter em conta que existe suporte nos 6.000 pontos certos, mais ou menos, e que é uma possibilidade lá. De resto, o movimento hoje deve ter sido muito carregado por causa do BCP, com toda a certeza. E BEX recuperou, mas continua a rejeitar a moving average. No final de contas é o mesmo que o PSI, apesar de ter uma estrutura ligeiramente diferente. Perdemos o pivô, mas não houve grande seguimento e recuperamos. No entanto, os máximos continuam a ser mais baixos. CAC fez um novo máximo, fez um novo mínimo, está aqui parado, não é? Entre as moving average e já foi desde a semana passada, já faz mais de uma semana que estamos aqui entalados. Portanto, isto poderá começar a comprimir e depois teremos movimento. É tudo possível, estejam atentos. Neste momento temos uma doji que é a indecisão. DAX ter mais fraco, também era aquele que se estava a segurar melhor, não é? A tendência continua a ser de subida, disso não há dúvidas, apesar dos máximos começarem a ser mais baixos. No entanto, se começarmos a fazer isto, e claro, não se esqueçam, isto é geometria para hoje, amanhã as coisas podem mudar, mas para hoje aquilo que nós estamos a ver é isto. Estamos a ver também a mesma compressão. Standard & Poor's, ou seja, mercado americano, estes tentam trazê-la para baixo, eles tentam. As notícias não são tão más quanto isso e começa a ter
um poderio enorme em termos de flash. Acho que o Dow Jones é aquele que está bem pior, não é? Apesar de que ainda não perdemos o pivô, ainda temos isto em cima da mesa, ah, mas têm-se esforçado para trazê-las cá para baixo, no entanto, aquelas que, e têm o peso maior, são as tecnológicas, aquelas que não querem vir para baixo à força toda, são as QQQs, são as tecnológicas, principalmente as grandes, elas continuam com força, disso não há dúvidas. A Microsoft não está bem, aí vai a Google. A Apple começa a perder força, aí vai a Amazon. E assim se segura um índice, não é? Mas para já as coisas estão do lado dos bulls, sem dúvida. Já o Russell, as financeiras, eu creio que os bancos regionais voltaram a dar um trambolhão hoje. Nós podemos ver aqui pelo PacWest, né? Pegar neste ou pegar num outro qualquer é irrelevante. Hoje está a cair 25%. Eu volto-vos a dizer, vocês podem ter a sorte, literalmente. Vocês podem chegar aqui e dizer assim: olha, vou comprar 100 ações, não, 100 ações é pouco, 1000 ações, e vou tentar ganhar, pelo menos, vou tentar ganhar 44%. Mas é uma lotaria. Neste momento é uma lotaria autêntica. Porquê? Porque eu sou honesto. Nós de certeza que falámos isto, que é, vem à moving average, vai rejeitar a moving average, não pode perder este pivô. O que é que fez? Não só perdeu, como veio mais abaixo e caiu 20 e tal por cento. E ninguém espera este tipo de quedas, né? Daqui, pensava-se que este era o mínimo já, mas daqui até aqui são 10. Daqui até aqui 27, 30, nem sequer fechou a gap, por isso nem sequer olhem para as gaps. Neste momento não há análise técnica que esteja à volta destes bancos regionais. Um, de resto, olhando para a VIX continua a não dizer nada. Os índices estão extremamente voláteis e a VIX hoje, como vocês podem ver, eu creio que ela começou ligeiramente negativa quando foi à abertura. Vamos já confirmar. Ligeiramente negativa, a cair quase 1,3%, e depois foi lá para cima e agora vem cá para baixo e vamos andar a fazer esta escadinha, porque neste momento, vejam, e não se deve fazer análise técnica à VIX, porque ela é volátil demais para se fazer análise técnica, mas a sequência de mínimos começa a ser mais elevada, mas a de máximos continua a ser mais baixa. Portanto, é a informação que nós temos. A VIX não nos está a dizer nada. Facto, se a VIX estivesse elevada, nós começávamos a dizer assim: ok, isto está a ter um flash, vamos esperar pelos 20 para começarmos a posicionar. Se ultrapassar os 20, fazemos reforço na zona dos 25. Se vier para os 30, algo de errado se passou, carregamos a nossa carteira com títulos, não é? Mas ela continua aqui em baixo. E muitas cotadas têm estado a movimentar-se para cima. De resto, dólar, a reação está a ser positiva, não faço a mínima ideia porquê. Vocês souberem porque é que o dólar está a reagir positivamente, deixem nos comentários. Eu não sou adepto de Forex, a grande questão é esta: as taxas de juros estão a baixar. As obrigações a 10 anos estão a cair 1,6%, as obrigações a 2 anos estão a cair 1%. Se as obrigações estão a cair, o dólar devia de estar a cair também. E, no entanto, está a subir. A TLT, que é o valor das obrigações, hoje fez um gap up, está a subir ligeiramente, está a manter a sequência, máximos mais baixos, mínimo mais baixo. Para já não está a ser muito abonatório para os bulls. Bitcoin, mesma coisa. Bitcoin, que é o ativo de risco, ontem fez uma doji, indecisão, hoje continuamos aqui assim nesta zona. Será que viremos aqui e depois tomamos a decisão para romper ou não? Ou rompemos de vez e começamos a olhar para os 25? Algo que é importante, o setor da energia continua a ter muita fraqueza, também furou este mínimo, mas não teve seguimento para já. E o setor financeiro hoje começou cá em baixo, não faço a mínima ideia porquê. E agora está a começar a tentar recuperar. O tecnológico, pelo menos,
está diferente das QQQs, né? As QQQs estão mais ou menos aqui, já agora. Normalmente eles estão muito parecidos, mas neste momento, talvez pelo peso que se dá às cotadas, este ETF está mais abaixo. No entanto, é aquele que ainda mantém a estrutura bullish. Green Volt, martelo invertido, não é bom, é péssimo para os bulls. Porquê? Porque houve pressão vendedora. No entanto, essa pressão vendedora era expectável de certa forma, talvez um bocadinho mais acima, mas quer dizer, se formos a ver, começamos a ter aqui resistência, e essa resistência levou à pressão de venda. Por norma, esta vela é uma vela de inversão. Por norma, esta vela é o mesmo que esta. Se aqui subiu, aqui vai descer. Portanto, aquilo que vão estar atentos é, se durante os primeiros 15, 20 minutos virem que não rompe o mínimo de hoje, as coisas ficam interessantes. Porquê? Porque normalmente a bolsa mexe nos primeiros 15 minutos, não é? Acontece nos Estados Unidos, acontece na nossa bolsa. Mas, no limite, aquilo que nós queremos é, ela vem aqui, apanha a moving average e começa a inverter, como é óbvio. Isto pode demorar um dia, pode ser 2 dias, pode ser na primeira hora. Estejam atentos ao movimento. Para já, eu continuo a dizer, há muito tempo que nós não furávamos a moving average a 13, há muito tempo mesmo. Tínhamos furado a última vez a 13 e caímos logo a seguir, no dia a seguir. Não foi o que aconteceu, por isso para já as coisas estão bullish. No entanto, o pivô está cá em baixo. E por isso é que eu na altura, e tenho nada a falar, apesar que as pessoas podem dizer assim, "Oh, ele é doido, alguma vez se vai entrar aqui assim ou aqui", não. As melhores zonas para entrar são aqui por causa dos tops, não é? Se começar a perder esta zona, nós temos que sair forçosamente ter por onde der. E a parte interessante agora é esta, é que daqui da parte de baixo até aqui são 6%. Nós não nos importamos de deixar algo em cima da mesa, mesmo que corresponda a um terço dos nossos lucros, para ver a reação à moving average, onde tem suporte. Nós não ficamos preocupados. Quem comprou aqui na zona de breakout, sim, vai ter que gerir, porque se vier aqui fica break-even, né? E depois começar a furar fica negativo, num movimento que esteve a subir 4%. Portanto, para já, a reação que eu espero é esta, moving average, resistência, vir aqui abaixo e depois começar a romper, bullish, 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 é simplesmente começar a romper e fazer isto. Tão simples quanto isso. EDP renováveis, continuar a não fazer nada, e eu volto a dizer, não vale a pena nós estarmos a analisar todo o santo dia a EDP renováveis enquanto ela continuar a rejeitar aqui. Nós sabemos quais são os níveis que ela vai rejeitar, não é? Vocês olham para a moving average, é só acompanhá-la. O dia em que ela romper vai ser um dia para toda a gente dizer parabéns, rompeu. Há bears que estão a olhar com toda a certeza para isto. Mas, quer dizer, head and shoulders invertido, vem aqui abaixo. Honestamente, acho que ainda é cedo, mas é uma possibilidade. Ainda é cedo para verificar. Isto pode ser negado já amanhã, rompendo aqui e principalmente rompendo esta zona. Como é óbvio, romper esta zona deverá ou deveria levar a aumento de volume, tal qual como aconteceu aqui, apesar que o volume só aconteceu nesta vela. Porquê? Porque estamos a romper a moving average a 200, que tem sido a resistência, que normalmente esta moving average a 200, comparando com a visão diária, corresponde a 13, não é? Portanto, vejam a reação, mas para já muito complexa de gerir. E a EDP está a fazer aqui 3 defesas, não é? São 3 dias consecutivos, se considerarmos este é o quarto dia, em que existe pressão vendedora, mas os bulls estão sempre a comprar. Apesar de tudo, os máximos são cada vez mais baixos. Quando começar a fazer uma vela em que começa a vir cá para cima, a romper, a romper, a romper, fiquem bullish até aqui, até esta zona, até à moving average. Porquê? Porque normalmente existe aí reação, seja de investidor de retalho ou algoritmo, mas a reação às moving average é fazer o quê? Comprei aqui, vou vender
moving average, meto pressão de venda, ganho 2%, 3%, seja o que for, e depois compro um ganho mais abaixo. É tão simples quanto isto. BCP perdeu o balanço. Tínhamos aqui 3 velas, né? Que basicamente foram 3 dias, neste caso, a distribuir, porque caiu, e perdeu. Perdeu de uma forma que não é boa. Eu perguntei no Discord o que é que se tinha passado, porque eu vi. Onde é que está o Discord? Eu vi no Twitter, creio que foi a Reuters, nem foi no Twitter, foi na. Enquanto isso faço aqui refresh, foi mesmo aqui que apareceu. BCP alterou, fez uma adenda aos termos das obrigações que tem. Basicamente alterou o prazo. Isto basicamente, vocês clicam aqui na notícia, se clicarem aqui, depois tem aqui o link, é só copiar, porque isto não dá para abrir, é só copiar e colocar no browser e depois vem que é a comunicação que eles fizeram ao mercado, mas, mas a grande questão é que, onde é que está aqui? Está aqui, e depois o Elder disse que foi alteração, empréstimos na data de reembolso, mas que não está a mexer por causa disto, porque a banca toda estava a cair. A perda de balanço foi péssima, agora que estamos a ver que perdeu o pivô, foi pior ainda. Sem dúvida que a movimentação do BCP hoje foi totalmente bearish. Agora, não está tudo perdido. Porquê? Vejam a recuperação para onde? Coincidência acima da moving average. Por isso, para já, eu não diria que este é o mínimo. Este é o pivô que nós temos de estar atentos. Para já é o mínimo que nós temos de estar atentos. Este pode não ser o mínimo, este pode não ser o momento para ela inverter. Porquê? Porque ela vai inverter, vai chegar aqui a esta zona de resistência, vai esperar pela moving average e poderá fazer isto. Se começar a fazer esta estrutura, é bullish. E nós aproveitamos a subida aqui, neste ponto, depois de fazer isto, não antes. Se simplesmente começar a cair ou continuar a cair, tenham algum cuidado, porque o suporte está aqui. O suporte são os 19,88. Vai ter suporte aqui nos 20,89, suporte aqui, porque depois apanha a moving average a 100, mas para já a estrutura é bearish, por isso tenham muita atenção. Voltas a dizer, em termos de solidez, de certeza que o BCP não vai ter muitos problemas, porque a banca tem a banca e toda a indústria, né? Tem uma capacidade de dizer, ok, eu não consigo cumprir com os pagamentos, mas vou renegociar, vou pagar um extra, vou renegociar para pagar ou estender mais tarde e dar-me um período de carência, ou lá o que é. E depois o balanço fica todo muito bonito, né? No entanto, cuidado, é esse o problema que nós temos em cima da mesa. Nos Estados Unidos a banca tem estado a apertar com os empréstimos, tem emprestado cada vez menos, e depois começa a ter pressão, que é, dizem que foi isso que criou este problema das obrigações, que é basicamente eles dão taxas de juros nos depósitos, contas redondas, 1%, e depois cobram 3,5% a 6%, pelos empréstimos que fazem, e os depositantes olham e dizem assim, para estar a receber 1% eu vou comprar títulos de dívida dos Estados Unidos, que nunca falhou, até hoje, nunca falhou um pagamento, e basicamente ganho 3 limpinhos sem me chatear. É isso que hoje em dia temos que ter em conta. De resto, para já a estrutura é no limite estar a fazer, que seria uma estrutura mais bullish, estar a fazer aqui a bull flag, não é? No entanto, já vos disse, sempre que fazemos isto, nós olhamos, está a fazer uma bull flag, e ela rompeu o máximo e foi. Pode ter terminado, pode não ter terminado, tenham isso em conta. Acho que é prematuro nós estarmos aqui a dizer que vem cá para cima e rompe, A, B, C, mas também pode ser 1, 2, 3, 4, 5. E depois então poderá subir. Quanto à Galp, a reação a esta zona tem sido
enfim, complexa, caímos, perdemos o fecho dos 2 últimos dias, ah, perdemos aqui os pivôs, como é óbvio, mas é a mesma situação do BCP. Fomos ao Golden Pocket, reagimos, ok. E agora, será que termina por aqui ou não? Porque os máximos continuam a ser mais baixos. E se nós acharmos que isto poderia ser uma bull flag, essa bull flag já rompeu, já foi, não é? No entanto, assim como ela rompeu, voltou rapidamente para cima. Agora já não voltou mais para cima, né? Então as coisas ficam mais complexas. No entanto, para os mais otimistas, e é isso que nós temos que acompanhar, é mínimo, mínimo mais elevado. Portanto, se ela começar a inverter, começar a romper principalmente aqui os 10,77, 10,78, aí podemos começar a pensar, ok, ela vai começar a inverter, apesar que vai ter resistência até aos 11,02. De resto, muita atenção. Perde o mínimo de hoje, começa a vir cá para baixo, em direção à gap. No petróleo ou as petrolíferas têm estado com bastante fraqueza, não se esqueçam. Vocês podem ver aqui a Chevron, agora. Só queria ver a Chevron porque eu já vi as outras. Chevron está aqui ligeiramente, mas por exemplo, a Exxon continua aqui muito mais. Então, a Galp fez isto. Se vocês forem a ver, a Galp tinha este balanço, né? Caiu, subiu, depois fez esta vela. Pode acontecer isto. Acho que é a parte que vocês têm que guardar em termos de informação para depois agir, não é? Caiu, fez bounce e fez a mesma vela. Agora vamos ver se amanhã fica por aqui ou não. Se não vier aqui, seguramente será algo mais bullish. Nós perdeu o canal ascendente que está a fazer e veio diretamente para o Golden Pocket. Agora sim, estamos no Golden Pocket, agora sim temos que começar a ficar atentos a estes mínimos. 3,69, 3,67 é uma zona também de forte suporte. O canal onde ela está é uma zona de forte suporte, mas ela de certeza que não está bullish, né? Com toda a certeza nós estamos a olhar e percebe-se que ela não está bullish. Algo que eu queria aqui ver só muito rapidamente. Aqui não chegou a fazer os 50. Mas será que temos aqui a 1, 2, 3, 4, 5 e terminou? Eu acho que o ideal é esperar para ver. Acho que é a parte mais importante. Esperar para ver. Nós sabemos aquilo que tem que acontecer e aquilo que tem que acontecer neste momento é romper esta zona. Enquanto não romper esta zona, eh, por causa do máximo, né? Este máximo aqui assim enganou, foi um fake out. Porquê? Porque rompeu este e nós pensámos, ok, inverteu, continuou a fazer, não tem nada de errado, continuou a fazer o seu canal ascendente e depois hoje simplesmente abriu aqui em baixo e a pressão de venda foi brutal. Apesar de não ter tido um grande volume, mas foi um volume acima da média, se vocês forem ver, foi um volume acima da média, principalmente este flush, que quase que foi o último flush e depois continuou a cair quase sem volume nenhum. Mas para já eu tirava a mão de nós em termos de estrutura, aquilo que nós esperamos é que no limite aconteça o mesmo que aconteceu aqui, lateralize nesta zona. CTTs está difícil, está a ser os CTTs dos últimos dias, ou seja, faz escadinhas, mas faz escadinhas que são muito fracas e é uma escadinha, esta escadinha não vai que não vá, agora esta é horrível, isto a pessoa está positiva 1% num dia, no dia a seguir fica negativa. Pelo menos reagiu à moving average e voltou logo para cima. De resto, interessem-se quando houver um fecho aqui em cima, ou houver volume, porque aqui rompeu, mas não havia volume. Quando isso acontecer, de resto, pode acontecer um de dois mundos, né? E esse mundo continua a estar, que é esta figura, né, do Head and Shoulders, continua a estar em cima da mesa. Se eu conseguir acertar, ok, fica mais ou menos a olho. Continua a estar em cima da mesa, sem dúvida, mas o risco-recompensa que tem neste momento é, quer dizer, 1,5
2.6, até vale a pena arriscar. Mas seria basicamente terem que fazer perdas caso comece a perder este mínimos, que nós sabemos que é uma zona de suporte, quer dizer que pode inverter rapidamente. De resto, esperem pelos breakouts. Eu acho que os breakouts são as melhores alturas. Claro, eu posiciono e falo por mim, eu posiciono-me antes de fazer breakout. Porquê? Porque há muitos breakouts que são gap-ups e depois nós não o apanhamos. Pelo que fica ao critério de cada um, mas para já, extremamente volátil e sem grande direção. Quanto a Jerónimo Martins, a sequência de mínimos foi rompida mais uma vez. Veio até à moving average, reagiu bem, fica em bulls quando fizeste breakout. Até lá, não fiquem bulls, até lá fiquem reticentes do movimento que ela está a fazer, porque desde que fez este movimento aqui, para os resultados, ou seja, desde dia 28 de Abril, por assim dizer, que tem andado por aqui e não sai daqui. Quando romper os 23,12, certeza que é para ir para valores mais elevados. Como é óbvio, vai ter dividendo em breve, portanto, isto tudo pode ir ainda para mais 55 cêntimos. Se hoje fosse o dia de dividendo, os 55 cêntimos traziam-nos basicamente para aqui. Portanto, pode acontecer dela fazer o breakout e depois dar o dividendo? É possível. Olhando para a Sonai, não fez um mínimo face a este pivô, mas perdeu esta zona que também está uma BCP, né? Uma zona de balanço, ou seja, o movimento foi bastante bearish. Amanhã vai dar dividendo. Se amanhã vai dar dividendo e é 0.05, poderá vir ao mínimo de hoje. Vai abrir aqui, vejam a reação, estará sobre o Bollinger Band. Para quem não quer fazer entradas para apanhar o dividendo, é uma boa oportunidade para fazer uma entrada. Porquê? Porque basicamente entramos aqui e usamos aqui o pivô ou as moving averages como zonas de suporte e fazemos a nossa gestão. De resto, para já, a sequência de mínimos é mais elevada, de máximos é mais baixa. Esta estrutura não aconteceu, pelo que estejam atentos. Altri, a vela. Qual foi a que fez isso? Foi a Greenvolt. A vela é péssima, né? A vela é péssima. Pelo menos, quando isto aconteceu, nós estávamos cá todos para dizer extremamente importante esta vela, porque rejeição de preços mais baixos é ver a reação. Abriu ligeiramente acima do eu que tenha caído inicialmente e depois rompeu. E quando rompeu, nós estávamos cá, fizemos entradas e aproveitámos o voo, ok? Parabéns. Agora, o mesmo pode acontecer. Significa o quê? Significa que esta vela indica a inversão. Pode acontecer o mesmo que aqui. Estejam atentos ao tipo de abertura que vai fazer. Se ela decidir fazer retracement desta subida antes do dividendo, o ideal, sem dúvida, seria fazer o retracement com o dividendo. Vejam para onde ela pode vir. Não acredito que vem para aqui, acredito que vai ficar por aqui se há alguns quietinha. No entanto, vai levar a quedas e depois logo vemos com o dividendo. Já a Navigator apresentou resultados, abriu, subiu, caiu, subiu outra vez, extremamente volátil. O dia nem foi assim grande volume, teve mais volume no dia 5 de maio, mas fez a doji, abriu, caiu, veio à zona de suporte e depois começou a fazer uma escadinha e teve uma queda relativamente importante, foi 0,5% na última hora. Para já acompanhei a Moving Average, para já acompanhei os pivôs, principalmente a perder os 3,39, a certeza que voltava aqui para baixo. De resto ela está a fazer uma escadinha, vamos ver. Há muitas que fazem isto. Eu creio que a última, lá ver se eu... a última qual foi que fez isto? Eu não vou falar da Upstart, porque a Upstart, né, ela fez o mesmo, mas esta é a Upstart. Quem não tem coração para a Upstart é aquilo que eu digo. Às vezes entram, apanham a lotaria, vendem e não se chateiam mais. Quem, como eu, comprou esta, tenho 200 ações desta nos $100, cento e poucos, né? Fica a ver e não se chateia. É por isso que eu não reforço. A realidade é esta. Eu vou reforçar esta no dia em que eu quiser fazer prejuízos. A realidade é literalmente essa. Eu vou reforçar
quando eu disser assim, olha, eu este ano já fiz prejuízos com a AMD e com a Meta, então eu não preciso fazer prejuízos com mais nenhuma. Se eu não preciso fazer prejuízos com mais nenhuma, não vou reforçar mais nenhuma daquelas que eu não tenho grande confiança. Mas a realidade é esta: caem, começam a subir ligeiramente, depois temos que ficar sujeitos a que elas caiam ainda mais. Mas aquela que eu queria ver, eu creio que foi a Rivian, né? Abriu também, Doge, caiu, começou a subir, a subir, a subir, mas isto foi tudo ontem. Hoje tem estado a estabilizar, agora está a ver se faz aqui um engolfing. Se ela fechasse assim, faltam 12 minutos, seria bastante bullish. A NIO está a subir, a NIO está complexa. Nós já vamos falar sobre isso, mas eu creio que foi a Palantir, não foi? Não. Qual é que foi? Foi a Sophie? Também não. Farm, não. Outra complexa. Já não sei qual é que foi a que apresentou resultados. Está aqui. Apresentou resultados. Ela caiu, não foi uma subida, né? Esta abriu negativa, começou a fazer coisa e fez mais um flash para baixo. No entanto, demorou alguns dias e recuperou. Portanto, vamos ver o que é que a Navigator vai fazer. A realidade é esta: o setor não está bearish em si, olhando para o movimento da Altri. Tenham cuidado caso ela comece a perder os pivôs, e por isso é que devem gerir, mesmo sabendo que ela pode vir aqui, que é uma zona de suporte. Como é óbvio, desde que vocês tenham consciência, depois não é surpresa, né? São só 2%, salvo erro. Se vier aqui, não é surpresa. Se vier aqui, não é surpresa. Se perder aqui, vai ser uma surpresa. Mas é isto com que vocês têm que lidar. Não sei se alguém fez entradas na apresentação de resultados na abertura, mas deduzo que foram os primeiros 5 minutos, já subiu, subiu, subiu e depois adeus. Tenham isso em conta. E quem acha que ela não dá oportunidades para sair, ela dá. Se vocês entraram na abertura, aproveitaram uma subida de 1%, não venderam, como é óbvio, ficaram na expectativa, ela vai voltar para cima, ela vai, estou feito ao bife, estou negativo. É agora que ela vai fazer bounce, chegou aqui, neste mínimo, rejeitou. Se não saíram aqui, chapéu. Agora é esperar para ver. A realidade é essa. É esperar para ver. É uma grande doji com um corpo muito alongado. Se me perguntarem a minha opinião, e é uma opinião, as opiniões valem zero. Aquilo que eu acho que vai acontecer amanhã, se o mercado nos Estados Unidos fechar em alta, principalmente este setor, ela vem cá para cima. É aquilo que eu acho. Mota em gelo continua a ir. Gap down, pressão de subida para já, é deixá-la ir. Ela tem uma divergência, a RSI está a baixar, o preço está a subir, ela pode corrigir isto subindo ainda mais. Esta divergência é bearish, não se esqueçam, mas ela pode corrigir isto, esta divergência, né? Esta divergência ela pode corrigir como? Subindo ainda mais. Basicamente, imaginem isto e o RSI vem para aqui. Portanto, tudo é possível. Ultrapassou uma resistência, tenham sempre como pivô das duas uma, ou o mínimo do dia anterior, ou a moving average e a zona de suporte nos 2 euros. E a RAN, mais uma vez, não faz nada. Dentro daquelas que nós acompanhamos para breakouts, olha, esta está a subir 2%. É bipolar. A Micron está completamente bipolar. Pelo menos, se eu não estou equivocado, vamos lá ver. Eu tinha aqui a AMD, está aqui. A AMD hoje está praticamente negativa e a Nvidia está negativa. E o que é que esta hoje faz? Sobe. Eu creio que é a única dos semicondutores que está a subir. Ontem a AMD ainda ficou positiva, esteve bastante positiva, mas terminou mais abaixo. A Nvidia também ficou positiva e esta sempre a cair. É o mercado que nós temos e por isso é que eu digo, é mais simples esperarem por aqui, porque se fizessem, vejam, não é esperar no sentido, eu vou entrar quando romper. A maior parte das vezes nem dá tempo. E pior, vocês sabem que quando faz o rompimento, normalmente vem testar esta zona. E se vocês dizem entradas de longo prazo, a realidade é que depois ficam positivos, depois ficam break-even e
ficam com receio e podem vender a ganhar pouco, ou para evitar perdas. Mas, ah, tentando antecipar, ela tem sido extremamente confusa. No entanto, para já, mínimos são mais elevados e essa é a parte positiva. Eu continuo a achar que ela vem aqui e que poderá dar uma de Google. Poderá. A Google rompeu a zona que nós queríamos romper. Vejam a zona e rompeu como? Rompeu dando a tal hipótese, né? Ela fez aqui um gap up, subiu, ficou fraca, voltou cá abaixo, fez aqui um gap up e nunca mais voltou. Nunca mais. Ontem subiu basicamente 4%, hoje acrescentou mais 4,5%. Para já, esta está a ir. À partida vai até aos 120, vamos ver a reação. Ah, à partida não é garantido, como é óbvio. Ah, agora, para já, este é o movimento que ela está a fazer. Uma que está com um setup parecido, mas que eu acho que agora é arriscado de entrar. ahm, Foi a Amazon. A realidade é que ela continua a fazer neste canal ascendente. Esse é um facto. Ainda não rompeu este máximo e pode rompê-lo hoje e fecha esta gap que tem aqui em cima. Ela tem muitas gaps, mas esta que está aqui já fechou. Mas ela tem muitas gaps e abaixo também. Mas a grande questão é, rompeu esta zona impulsionada pela Google ou não? Não faço a mínima ideia. Tem muito volume aqui. Hoje ainda o dia não terminou, já tem 2/3 do volume do dia anterior. Portanto, eu acredito que esta também vem aqui para cima. Eu não fiz posicionamentos e a minha ótica para eu não fazer posicionamento nesta é só uma. Eu, neste momento, o capital que eu tenho, porque aquilo que eu fiz de vendas da AMD e da Nvidia e da Meta, eu já apliquei. As da AMD voltei a colocar na AMD e comprei mais 25% em termos de quantidade. As da Meta coloquei na Enphase. E depois as da Nvidia basicamente distribuí um pouco, coloquei na Tesla, coloquei na Sophie, ah, pelo que e na Lucy também, essas, enfim. Mas a grande questão é esta: aquilo que eu tenho de liquidez neste momento é para colocar na Tesla se ela vier aos 140. Se ela não vier, ótimo. Mas vou manter essa liquidez. Em todo caso, são 2 dias a subir também 3,35 mais 2,42, ou seja, temos aqui mais ou menos 6%, enquanto a Google está a subir 9%. De resto, em termos de pontos de interesse dentro dos setups, vamos ver a Netflix. Netflix também rompeu. Há quem diga que o breakout foi aqui. Na minha ótica, o breakout está a ser aqui, ou seja, o breakout está a ser hoje, não foi neste dia, porque este dia metade seria o tal breakout. Eu vou aumentar para vocês verem um pouco. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que o breakout, vamos fazer o rabisco, o breakout não foi isto aqui, não foi esta vela. Há muita gente que diz que não, o breakout foi aqui. Eu entendo, temos aqui assim um canal lateral, não é? E temos aqui a tal bull flag, eu entendo, mas o breakout mais importante, sem dúvida, é aqui. Porque são máximos que estamos a romper, são pontos que nós estamos a tentar inverter. Agora, no longo prazo, na ótica geral, nós rompemos o pivô relevante? Não. Então, cuidado com a ideia de ficar bullish só porque sim, né? Agora, o breakout é real, não tenham dúvidas nisso. A Airbnb apresentou resultados, está a estabilizar, não vale a pena nós acreditarmos que ela vem cá para cima neste momento. DraftKings apresentou resultados, está, enfim, ontem subiu quanto? 15%, né? E basicamente tem andado aqui vários dias. Não se esqueçam, ela pode fazer o mesmo que a Meta, andar aqui assim, apanhar a moving average e depois movimentar-se para cima. Mas não acho que seja muito interessante. A Ford está a fazer o mesmo que as outras, basicamente um balanço tremendo. A Shop, ela rompeu, hoje está a tentar. Esta foi aquela que eu deixei fugir, né? Mas está a tentar basicamente ela está a lateralizar. A realidade, daqui até aqui, veja, até onde ela está hoje são 30%. Ela está a lateralizar. É mais fácil ver a uma hora como ela está a lateralizar. Agora, esta lateralização
começa a ser preocupante. Principalmente hoje que ela abriu com gap down e ainda não vimos a rejeição, mas pode ir a acontecer à moving average. Portanto, cuidado, porque se ela romper este pivô, ela vem aqui para esta zona, né? E esta zona é problemática. E porquê que ela é problemática? Porque aqui não há estrutura. Esta vela é extremamente fina, é a vela mais importante, mas não há muita estrutura. E se daqui até aqui são mais ou menos 5% a 9%, daqui até aqui é outro tanto. São outros 5%. Portanto, tenham isso em conta. Para já, acho que foi aquela que fugiu, deixemos-la fugir. A Baba vai apresentar resultados, hoje está a subir 6%. Ela fez o breakout. Parabéns a quem ontem arriscou. Ah, eu sinceramente, eu olhei para ela, mas depois disse, não, tenho um plano e vou-me manter fiel ao plano. Aconteceu o mesmo que aqui, né? Com uma diferença, ela fez aqui o gap up e aqui desceu, hoje fez o gap up e simplesmente está a ir. A maior parte das chinesas já agora está a ter uma boa performance, as EVs não estavam a ter, ali alta, nós já vamos ver, apresentou resultados e aí vai ela, mas tanto a NIO como a Xpeng não estavam a fazer grande coisa. Agora estão a recuperar, mas não estavam a fazer grande coisa. JD apresentou resultados, está a fazer o mesmo que a Baba. A Pinduoduo é aquela que está a subir mais, de certa forma, e elas todas andam à volta do mesmo tipo de negócio, ok? And the idea get a boost after JD. Isto é tudo. Isto são aquelas notícias da treta, não é? A JD, que é do negócio da Alibaba, mas vende mais ao público. É negócio, é a retalho, mas internet. E a Pinduoduo também. A grande questão é isso vai influenciar a NIO em quê? Enfim, a parte importante é esta. Fez aqui um breakout e com o estímulo das outras chinesas estarem a subir, ela simplesmente foi. Do GD também apresentou resultados e foi. Os resultados, nem sei se foram bons, foram bastante bons, tirando as vendas, não é? Eles ganharam mais a vender exatamente o mesmo. Enfim, estas são daquelas que podem fugir e não há problema nenhum se fugirem, mas tinham zonas para breakouts e acabaram por fazê-lo. Dentro daquelas que eu possuo e que nós seguimos todos os dias, Meta tem a zona de suporte, tem estado a reagir lindamente, ou está a fazer um bullish engulfing. A sequência continua a ser de máximos mais baixos, mas a realidade é boa reação. Para já está na zona de resistência, vamos ver como é que ela sai daqui a amanhã. A AMD ontem fez o martelo invertido, hoje fez um gap up, não o aguentou. Para já, esta é a zona que ela vai ter que se defender. Para já. Amanhã temos options a expirar, portanto vamos ver o que é que as options. Eu sei que já estou a alongar um pouco, mas é algo que eu costumo fazer, portanto, já que eu faço, porque é que vocês também não devem ver e fazer? 102, ou as calls está nos 100, as puts estão nos 90, aos 90 não vai de certeza. O ponto, vocês podem olhar aqui para o Max Payne, que é aqui, não é? Max Payne, mais ou menos 93. Max Payne 92 é uma distância enorme, isto não interessa para nada. Aquilo que eu normalmente olho é assim: aos 90 não vem, aos 100 dificilmente vai, sem haver um impulsionamento. Poderá andar por aqui? Poderá, entre os 95 e os 98. É onde tem andado e é onde andou hoje. Portanto, para já, a esperar para ver. A minha ideia é tão simples quanto isto. Caiu, subiu, tem que romper esta zona para começarmos a olhar aqui para cima. Enquanto não romper os 102, vale a pena estarmos a olhar aqui para cima. Ela fez um breakout, este breakout está a imprimir, como diz o outro, mas agora está a lateralizar na zona que antes
era resistência. Portanto, fazer lucros aqui, esperar que rompa, tem nada de errado, ficar aqui à espera para ver o que é que acontece, também não tem nada de errado, ela simplesmente está presa quando uma, que é a Nvidia, está fraca, mas está a fazer o mesmo, é uma zona de balanço. A subida tem sido boa e neste momento não querem fazer subir enquanto não chegar aos resultados. Depois temos a Upstart, ainda vai continuar a cair mais, oh desgraçada, e sem volume, esta é a parte que é chata, né? É que a Upstart é daquelas, tal qual como a Farm, elas mexem muito, mas quando deixam de ter volume, têm movimentos que, olhem, são 10% hoje e já perdemos o mínimo de ontem. Palantir tem estado a estabilizar, depois de subir bastante. A Sophie teve aqui a ir bastante com o mercado e, como vocês podem ver, ela voltou à zona de suporte. Quando eu digo do mercado, é que as bancárias estavam a fazer este movimento na primeira hora. Agora, as bancárias estão a recuperar, que eu vi. Eu olhei pelo canto e vi que estas estão a recuperar. Não sei porque é que a Sophie não está a recuperar, não vejo notícia nenhuma em lado nenhum. Mesmo o Wells Fargo também está a recuperar. Um, Enfim, para já está onde está na zona de suporte, vamos ver como é que ela reage daqui para a frente. A realidade é, apresentou resultados, fez um grande flash, subiu e das duas uma, ou fazemos aqui já este movimento e voltamos cá para cima, ou isto é para vir aqui para baixo. O que é que nos vai trazer para mínimos? Eu não faço a mínima ideia. Mas para já eu ainda estou positivo na entrada que eu fiz, né? Foi nos 505, algo assim. Vamos ver. Sem grande expectativa neste momento, por estar numa zona de suporte, estou à espera de um bounce. A Farm é extremamente volátil, a amplitude é enorme. Depois temos a Lucid, que continua a estar fraca. A Tesla continua no meio disto tudo a fazer compressão. Existe muita pressão de venda, não tenham dúvidas, mas ela é sempre comprada para voltar cá para cima. Agora, continua tudo em aberto. Ou vamos aqui aos 141 ou vamos aqui aos 188. A Xpeng está a voltar para a resistência. O mesmo acontece provavelmente com a NIO, né? Está a voltar para a zona de resistência. Se fechar assim, ela começa a ficar bullish. Eu acho que estas sim estão a ser influenciadas pela Li Auto, mas a questão é que elas estão a fazer um comportamento diferente da Li Auto. Vamos lá ver se eu vos mostro. Enquanto a Li Auto subiu na primeira hora e depois andou aqui assim a cair, vocês olham para a NIO e dizem assim: olha, na primeira hora onde é que ela está? Primeira hora ela fez a tal doji, que não se mexeu, né? Esta vela aqui, e só depois é que começou a subir. A XP praticamente a mesma história, né? Onde é que está aqui a primeira hora? Não, a XP subiu na primeira hora e depois continua a subir. Enfim, elas estão diferentes. Uma está com mais força, que é a Ali Auto. As outras estão a chegar a pontos interessantes, potencialmente para vir até aos 11,61. NIO, se fechar aqui em cima, potencialmente, pelo menos fechar a gap até aos 8,87. Enphase, para já nada. Para já nada. Acho que a parte interessante vai ser a reação à Moving Average. Ela, a uma hora, ela está a comprimir. Uma hora vocês veem a rejeição, vai cá abaixo, a rejeição, vai cá abaixo, a rejeição, vai cá abaixo. Vamos ver como é que ela reage aqui, ou a perder aqui os pivôs 159, potencialmente para vir para aqui, fazer um novo mínimo e ganhar suporte depois aqui. Caso contrário, ela continuará a cair. Mas para já é aquelas que nós devemos ter baixo de olho, mas sem grande fé. A Microsoft, ela teve a cair bastante, isto a uma hora, vocês podem ver, façam o fecho de ontem, ela chegou a estar aqui quase 2%, está a recuperar bastante, está dentro daquilo que é a zona de balanço. A Apple, e aspas, teve a cair, é um facto, está na zona de balanço, tem uma oportunidade para fazer breakout, este breakout levaria-nos aos 182, que é o máximo de sempre. Não sem antes parar nos 180, que é uma zona de resistência. Para já, neutra. De resto, eu estou assim a olhar, eu creio que esta Robinhood apresentou resultados, vai para cima e vem para baixo. A Snap é uma que eu confesso, eu hoje estive para meter din-din nesta, e a explicação é simples, e seria nos 60, vamos lá ver se ela ativava.
ela veio aqui, ela ativava, porque eu metia aqui no centro, eu pensava que a Moving Average que ia apanhar. Ela tem estado a subir, a meta estava a subir, esta não estava a subir, estava neutra, a Pinterest estava negativa e por isso é que eu não disse: "Não, não vale a pena". Então vejo, daqui não é bem daqui, mas daqui até aqui são 3% e estou sujeito àquela furisto e estou a dar é 1 para 2. Fazia um day trade rápido, né, porque a Tesla não parece que vá dar um trambolhão em 2 dias, então eu, iria reaver o meu dinheiro rapidamente, porque era uma trade para um dia. Mas não fiz, cobardei-me, tinha veja, tinha aqui muitas informações úteis, como é óbvio, 8,50, zona de suporte, apanhava as duas moving averages, também seria uma boa possibilidade, ahm, ou seja, a minha folga de 1% seria ativada aqui, mas para já está a movimentar-se e poderá fazer um breakout e HP é de quase 20%. O mesmo acontece com a Pinterest, que está mais fraca, o setup está diferente, né? A grande questão agora é, tecnicamente as coisas estão-se a começar a desenvolver, vai haver muitas cotadas que nós vamos perder, nós acompanhamos os setups, mas vamos perder porque ou não acreditamos ou distraímos-nos. A realidade é que se romper esta zona e nós não apanharmos, a realidade é que a Pinterest, um dia mais cedo ou mais tarde, irá fazer o mesmo. E nós estaremos aqui nos 22 para apanhar uma subida até aos 27, que são outros 30%. Como é óbvio, não vai lá em linha reta. E de resto é isto. Basicamente o mercado está a tentar recuperar alguma coisinha. A Exxon continua a ficar mais negativa. A Oxy, como foi aquela que deu um trambolhão ontem, hoje está a recuperar com resultados. Bank of America e o Wells Fargo estão a recuperar. Vamos ver o que é que amanhã nos traz. Amanhã é um dia volátil, é um dia em que essa volatilidade, por norma, acontece na primeira hora. Ahm, mas é um dia que eu acho que fica difícil de fazer trades. Portanto, todas as entradas que fizerem, façam gestão. Bons negócios a todos e até domingo.